Então, bora lá, mais uma vez. Menor de idade, mesmo com autorização expressa do autor, veja, não seria crime, porque aqui o cara menor seria ato infracional, né? Não teria problema. E ainda mais com autorização. Quando a violação ocorre com intuito de lucro, mas com autorização expressa, também não. Porque aí o cara permitiu aquela coisa, do cara permitir que, ó, eu vendo, pronto, estou vendendo minha apostila, digo, ó, chega assim, professor, estou prestando o dinheiro aí, tua apostila é foda, muito boa, eu posso vendê-la? Eu digo, pode. Opa, autorizei. Então não é crime. O crime é a violação com o intuito de obter lucro sem autorização expressa. Aí sim. Quando a obra intelectual está registrada, mas a violação é feita sem intuito de lucro. Então, né? Quando a obra está registrada, mas a violação é feita sem intuito de lucro. Então, não seria aí, não é um crime aí, porque por conta do não se aplica aqui, né? Quando há um só exemplar, então nem mais ou menos o seguinte, o dispositivo diz que os dispostos, né, nesse artigo 184 e seus parágrafos não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor, não é? Nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista, sem intuito do lucro direto ou indireto. Então, estaria dentro aí. Então, sétimo, letra A. Oitavo, Rita, maior de idade, sofreu um crime de importunação sexual enquanto utilizava transporte público. O agressor foi detido em flagrante por policiais que presenciaram os gritos da vítima e o relato de testemunhas. No entanto, Rita optou por não comparecer à delegacia, dizendo que não desejava seguir com o caso. Durante as investigações, foram ouvidas diversas testemunhas que presenciaram os fatos e confirmaram a autoria. Findo o inquérito policial, o mesmo foi encaminhado ao MP, que ofereceu denúncia contra o agressor. Diante da situação fática narrada, assinale a alternativa correta. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos um crime de importunação sexual, ou seja, artigo 215A. Beleza? Artigo 215A. Tá? Então, crime. E aí, nos crimes contra a dignidade sexual, não é? Principalmente estupro, importunação, ação, cara. A ação é penal pública incondicionada. Então temos aqui, né? Temos aqui uma ação penal pública incondicionada. Não, ação não é penal pública condicionada. A ação passa a ser penal pública incondicionada, ou seja, não precisa o Ministério Público de, por exemplo, eita, meu Deus do céu, não é? De representação da vítima. Maria, é o cansaço já batendo aqui. Então, não é necessário, tá certo? Não é necessário. A jurisprudência do STJ, a jurisprudência do STJ,
já é pacífica nesse sentido, dizendo que a importunação sexual é de ação penal pública e incondicionada, dispensando-se, nesse caso, o quê? A representação da vítima. E se você for ver a Lei 13.718, né, de 2018, que fez diversas alterações nos crimes contra a dignidade sexual, no artigo 1º dessa lei, ele vai dizer: torna pública e incondicionada a natureza da ação penal, nos crimes contra a liberdade sexual e nos crimes sexuais contra o vulnerável. Acabou-se. Tá? Acabou-se. Então, essa lei aqui, ela trouxe várias alterações, né, na lei de crimes contra a dignidade e a liberdade sexual. Tá certo? Tranquilo? Então, mesmo ela não querendo, mesmo ela não indo, a natureza da ação é pública e incondicionada no crime de importunação sexual, de acordo com a legislação e entendimentos jurisprudenciais, independentemente da vontade da vítima. Então, dito isso, o Ministério agiu incorretamente? Não, o Ministério agiu corretamente. O Ministério Público agiu de forma irregular, nem corretamente, nem de forma irregular. O Ministério Público foi correto, não é? Correto. O Ministério Público agiu corretamente. Opa! Pois o crime de importunação sexual de ação penal pública incondicionada, não sendo exigida a representação da vítima. Certíssimo, letra C. Certíssimo, letra C. A exigência de representação nos crimes sexuais ainda persiste por força do princípio. Nada a ver. Como eu disse para vocês, essa lei mudou, fez alterações, não é, muito sensíveis em relação aos crimes contra a dignidade e a liberdade sexual. Em relação aos crimes contra o sentimento religioso, e ali o sentimento religioso é aquele dispositivo 208, na verdade, né? Só tem um, que é o 208, que são os crimes contra o sentimento religioso, apenas um, que é o 208. E ele quer a incorreta. Ele quer a incorreta. Então vamos analisar aqui. Mais uma vez, como ele quer a incorreta, vamos meter um marca-texto, né? Vamos meter um marca-texto aqui. Então, artigo 208. Esse artigo 208 é simples, ele diz, né? Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. E a gente vê que hoje, não é, infelizmente, no mundo que estamos, isso é, infelizmente, muito comum. Hoje em dia, isso está muito comum, né? Escarnecer, né? Sobre a religião do próximo. Então, mas vamos lá, vamos discutir isso não. O crime de impedimento ou perturbação de cerimônia funerária é um tipo misto alternativo. O crime de impedimento ou perturbação de cerimônia funerária é um tipo misto alternativo. É porque tem, né, escarnecer, que no caso aí seria impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, né? Colocaria aí como, né, como tipo aí. Crime de violação de sepultura é um delito formal. Peraí, calma. Ele quer os crimes contra o sentimento religioso. Pô. Crime de violação de sepultura é um delito formal. O crime de destruição, subtração, ocultação de cadáver é um delito
material, certo? Mas, oxi, ele fala em crime, sentimento religioso, e depois vai para crimes, não é? Dos crimes contra o respeito aos mortos. Que loucura do cacete, né? Olhe, brinco não, essas bancas endóidem o cara, velho. Essas bancas endoidam o cabeção do professor. Deixa eu fazer uma análise aqui mais detalhada para vocês, que brincadeira, né? Porque ele fala, né, dos crimes de respeito ao sentimento religioso e depois bota a violação de sepultura, que é crimes contra o respeito aos mortos. Ah, não, perdão, pô. Eu não leio aqui respeito aos mortos. Beleza. Perdão. O erro foi do professor aqui. Não fez a leitura aqui, professor. Respeito aos mortos. Aí, beleza. Meu irmão. Desculpa aí, pessoal. Professor não viu, não é? Professor violou a questão, não é? Miserável, né? Ah, professor miserável. Violasse a questão. Bora lá. Então, ele quer a incorreta, mais uma vez. Então, aqui está correto. Crime de impedimento ou perturbação é um tipo misto alternativo. Certíssimo, tá? Certíssimo. Vamos lá. Basta impedir ou perturbar, né? Artigo aqui você vai ter o artigo 209, impedir ou perturbação funerária, 209. O crime de violação de sepultura é um delito formal, sim, porque não exige resultado. O crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver é um delito material. Não, aqui nós temos a nossa incorreta. No caso aqui, nós temos aqui um delito aqui, né? Um delito formal, não é? Então, os crimes, tanto contra o sentimento religioso e com os respeitos aos mortos, previstos nos artigos, que vai dos artigos 208 até o 212, não é? Exigindo atenção à sua, deve-se exigir, principalmente, que você tenha atenção às características típicas desse crime, né? Geralmente é um delito formal, geralmente é do tipo misto, tá? Então, por exemplo, destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, né, é delito formal, porque basta praticar a conduta independentemente do resultado. Então, o STJ já se pronunciou também dizendo: a consumação do crime se dá com a conduta não sendo exigido o resultado naturalístico. Beleza? Tranquilo? Então, letra C é a errada. Pois é delito o quê? Formal, pois se consuma com a conduta descrita, independente do resultado naturalístico. Letra D é um delito formal, né? Correto, basta vilipendiar sem exigir consequências. 10. Incitar publicamente a prática do crime. Artigo 286. Artigo 286. E aqui ter cuidado. Ele pede a pena. E ali dentro daquilo que a gente sempre está trabalhando. Pena cai. Pena cai, né, velho? Pena cai, não tem jeito. Você vai trabalhar com pena, pena vai cair. Não tem jeito. Então, incitar. Vamos matar logo aqui, não é reclusão, tá?
não é reclusão. Não é reclusão. O crime é de detenção, tá? O crime é detenção. Cuidado para não confundir com apologia de crime ou criminoso, tá? Ó, incitar publicamente a prática do crime é crime de incitação ao crime. O crime de apologia, que seria, por exemplo, 287, né, é fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Então, muito cuidado, não é, nesse sentido aqui, tá? Então, a detenção vai de 3 meses a 6 meses ou multa. 3 meses a 6 meses ou multa, não é? De 3 a 6 meses ou multa, tá certo? Então, letra A é a nossa resposta. E tem que decorar. Infelizmente, meu irmão, infelizmente tem que decorar. Infelizmente tem que decorar. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Porque a banca cobra muito também pena, né? A banca cobra muito pena. Então vamos lá. Questão de número 11. O crime organizado e as milícias representam desafios distintos para a segurança pública no Brasil, com dinâmicas e impactos variados em diferentes regiões. Sobre tais organizações criminosas, é correto afirmar que, e aí muito cuidado, né? Porque essa questão de milícia, né? A famosa milícia privada, né? Eu tenho até a ideia de que eu já vi questão colocando, inclusive, milícia privada dentro de ação de grupos armados civis. Eu discordo, tá? Eu discordo. Por quê? Porque, porra, quando a gente fala em milícia, milícia não tem ideologia nenhuma. Por exemplo, as Farc. As Farc, à época, né, hoje não mais, mas as Farc, à época, era um grupo armado, civil. Mas eles tinham um objetivo, né? Tinham uma ideologia. Já a milícia não. Milícia é organização criminosa. Mas aí já vi muita banca fazendo esse comparativo aí, dizendo, ó, milícia aí, grupos civis paramilitares é a mesma coisa, que eu discordo. Mas vamos lá. A formação de milícia é permitida quando tem um fim exclusivo de combater grupos armados e traficantes de drogas, sendo entendida como meio legítimo. Jamais, né? Jamais. Né? Temos aí uma organização criminosa. Não sei qual é pior, se é o traficante ou a milícia, né? Então, coitado lá dos habitantes, principalmente do Rio de Janeiro, né? Que o cara tá entre a cruz e a espada, né? Tá ferrado. Ou aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é lá no Rio de Janeiro, né? Se entende por organização criminosa o grupo paramilitar, grupo ou esquadrão criado com o objetivo de praticar crimes previstos no Código Penal Militar. Então veja aí, vamos lá para a questão aqui da organização criminosa. Que organização criminosa não é associação criminosa, tá certo? Então, aqui eu não tenho ideia de associação. Então, organização, veja só que ele utiliza aqui, ó, grupo paramilitar, grupo paramilitar. Então, veja, deixa eu colocar aqui o marca-texto aqui. Organização criminosa, pessoal, ela está na lei, ela está prevista na lei 12.850, né? Lei 12.850, tá? De
2013, Lei 12.850 de 2013. Então, ela não se limita a grupos paramilitares, não é? Então, organização criminosa não é grupo paramilitar. Então, inclusive, ela tem vários requisitos, né? Tem estruturas, divididas em estruturas hierarquizadas, delituosas, então, nada a ver. Se o controle, e aqui a formação é permitida quando tem um fim exclusivo combater. Não. O 280A, quando eu disse, né? Trata-se de conduta, tem que ter a conduta criminosa, né? Constituir milícia e assim por diante. O controle territorial em áreas específicas e a participação de agentes ou ex-agentes estatais são características típicas das milícias. E aqui não é correta, tá? E aqui correta. Infelizmente, né, as milícias normalmente atuam em regiões delimitadas, impondo o que chamamos de poder paralelo do Estado. E, infelizmente, essas milícias são formadas, né, participam delas, não é, agentes ou ex-agentes públicos. Então, infelizmente, temos aí, né, a correta. O aumento do número de pessoas presas no Brasil, sobretudo liderança de facções, vem sendo relacionado à constatação de enfraquecimento do crime organizado. Meu amigo, o miserável que marcar o negócio desse é um miserável, né? É um miserável. É um miserável. Meu amigo, essa porra tem aumentado, não é? Acho que em cada 5 minutos a criminalidade tem aumentado. Então, é errado essa porra aqui, né? Não precisa nem, como é que se diz, nem muito para a gente analisar que isso aqui está errado. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. Pedro, advogado contratado para representar Carlos em uma ação judicial, solicitou a seu cliente o pagamento de R$ 1.000, com pretexto de influenciar, e aqui muito cuidado, influenciar perito. E eu vou mostrar para vocês por quê. Para que ele emitisse parecer, favorável, para que ele emitir parecer favorável. Veja só, a gente sabe, quando a gente pega questões, não é, de crimes contra a administração pública, o que a gente faz logo de cara? Busca pegar alguns verbos. Por exemplo, corrupção ativa, oferecer. Diferente da corrupção passiva, que é receber ou solicitar. A advocacia administrativa, né, que é patrocinar. Então veja, às vezes a gente utilizando certos verbos, filé, velho, a gente chega, não é, no crime. Só que tem muito cuidado quando se tratar de tráfico de influência, tráfico de influência, que é diferente de exploração de prestígio. Tráfico de influência é diferente de exploração de prestígio. Tem que ter cuidado. Por quê? Porque nos dois tipos penais, eu vou ter o verbo influir. Tanto no artigo 332, né? E aí, quanto, deixa eu me lembrar aqui do
3, exercício arbitrário, fraude, favorecimento real, exercício arbitrário, evasão, motim, patrocínio fiel, exploração, prestígio. 357. Então veja, tanto no 332 como no 357, você vai encontrar esse verbinho aqui, ó, influir. Só que aqui, meu irmão, o cara vai solicitar a pretexto de influir quem? Juiz. Presta atenção. Jurado. MP. Perito. Intérprete e testemunha. Então veja, ou ainda, né, qualquer funcionário da justiça. Então, quando o cara for influir esses caras aqui, eu vou para a exploração prestígio. E observe que no 332 também tem o solicitar, né? Só que no 332 tem exigir. Para si ou para vantagem ou promessa a pretexto de influir ato praticado por funcionário público. Então, quando ele colocar aqui funcionário público, tu vai para o 332. Quando ele especificar, como foi aqui, ó, perito, especificou perito, não pode, mesmo com o termo influenciar, não pode ser tráfico de influência, tem que ser exploração de prestígio. Ligou-se aí no bizu, então muito cuidado, né? Então aqui a gente não teria mais tráfico de influência, e sim exploração de prestígio. Letra A. O município de Bem-TV pretende lançar um edital de licitação para a contratação de serviço de limpeza urbana. JP, presidente da comissão de licitações, secretamente entra em contato com um dos possíveis fornecedores interessados para fazer uma proposta. E aqui, ó, ele solicita 50 mil conto para inserir no edital uma cláusula restritiva que garanta a vitória do licitante. Miserável. A empresa aceita a proposta e, uma vez assinado o contrato, efetua o pagamento em espécie para JP. No caso hipotético, e ainda com base nas disposições do Código Penal sobre os crimes contra a administração pública, é correto afirmar que JP cometeu o crime de... Bora lá. Ó, e aqui, simples, né? Usar a ideia aqui do marca-texto, para a gente ver aqui onde está aquele verbo, não é? Que vai dar o elemento normativo do tipo. Qual é? Solicitar. Então, já grifamos. E agora? Pode ser peculato? Não. Por quê? Porque peculato é o seguinte: peculato é a ideia de apropriação. Peculato, você tem um elemento normativo de desvio, subtração. Então, não pode ser peculato. Pode ser concussão? Também não. Porque concussão, a ideia de exigir. Então, você vai exigir para praticar o ato. Então, exigir, concussão. Violação de sigilo funcional? Não, não violação nenhuma aqui. Você tem, na verdade, corrupção passiva, né? O crime aí de corrupção passiva, que é artigo 317. Artigo 317. O crime de corrupção passiva.
O Ministério Público ofereceu denúncia em face de João, ao argumento de que, em abril de 2023, o denunciado praticou grave ameaça com a finalidade, isso aqui, vamos marcar aqui, de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Em juízo, após a observação do contraditório da defesa com sectários do devido processo legal, os fatos narrados. Exordial é da inicial, tá? Exordial seria a petição inicial. Chamamos de exordial. Acusatória, então, na petição inicial acusatória, foram devidamente comprovados. Então, vamos lá. Preste atenção. Nós iniciamos aqui a questão 14 e eu acho que a questão 15. É isso mesmo. Veja, tanto a questão 14 como a questão 15, ela vai se referir sobre o que chamamos de dos crimes contra o Estado de Direito. Esses crimes são divididos da seguinte forma: você tem os crimes contra a soberania nacional, se liga aqui. Então você tem os crimes contra a soberania nacional, tá? Aí você tem os crimes contra as instituições democráticas. Exemplo: abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, né? Golpe de Estado, tá? E você tem dos crimes contra o funcionamento no processo eleitoral. Então, muito cuidado. E por quê? Sim, perdão, da falta um, esqueci. Dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. Exemplo: sabotagem. Aqui entraria sabotagem. Beleza? Então veja. Muito cuidado nisso aqui. Porque eu tenho quase certeza que um desses crimes vai cair na tua prova. E por que, Manuel, tu acha que vai cair? Ora, pelo cenário político que nós estamos. Né? São crimes que apareceram aí na mídia. Né? Tivemos aí os acontecimentos do dia 8 de janeiro, prisão de Bolsonaro. Né? E, por tudo isso, eu acho que vai cair um desses crimes. Então, se ligar. Tá? Não é difícil aqui, não é difícil. Agora, você tem que fazer a leitura, tá? Tem que fazer a leitura. Existe jurisprudência, meu amigo? Aqui é o que mais tem jurisprudência. Por tudo que aconteceu, né, velho? Então, mas eu acho que não vai cair jurisprudência aqui, não. Eu acho. Então, eu tenho quase certeza
que não cai jurisprudência aqui. Eu acho que o que deve cair aqui é a letra da lei. Beleza, tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Então, ó, nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João incorrerá no crime. Então, desmembrar parte do território nacional. Vejam, pessoal. Lembre-se que no artigo 1º da Constituição Federal diz: a República Federativa do Brasil será formada pela União, que pela União indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é proibido o que chamamos de secessão. Não existe a possibilidade de ocorrer o que ocorreu em 1817 e 1824 aqui em Pernambuco. Não existe essa possibilidade. Não existe. Então, essa ideia de dizer, eu quero o meu Nordeste independente, não pode. Principalmente aqui não é muito isso. Mas no Sul, né, existe essa ideia de colocar Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, vamos tornar isso aqui independente, né? São Paulo, muitos paulistas têm essa ideia também, São Paulo carrega o Brasil, então vamos tornar São Paulo independente. Não pode, meu filho, não pode. Não pode. Mas Emmanuel, ele trata de desmembramento. Não tem uma possibilidade de... Não. Ali, a Constituição permite, lá no artigo 18, né, ela permite o desmembramento dos estados para a formação de outro estado, por exemplo. Mas tem desmembramento aqui, é desmembrar do Brasil, da República Federativa do Brasil. Isso é crime. Não é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não. Não é também atentado à soberania, né? E muito menos golpe de Estado. Estamos tratando de atentado ao quê? A integração nacional. Então aqui temos o crime de atentado à integração nacional, que é o artigo, pois vocês podem ver lá, artigo 359J. Beleza? E o 15. Mateus, servidor público federal. Mateus, servidor público federal, agindo com dolo e violando o dever de sigilo, entregou a agentes de governo estrangeiro, em desacordo com determinação legal e regulamentar, documentos classificados como secretos. Cuidado aqui. Documentos classificados como secretos. Sendo certo que a revelação destes pode colocar em perigo a preservação da soberania nacional. Pessoal, vejam só. O crime aqui é o crime de espionagem. É o crime de espionagem. Previsão lá no artigo 359K. Mas cuidado aqui. Cuidado aqui. Vocês precisam ter o máximo cuidado, é aqui. Como secretos. Aí que você tem que ter o máximo cuidado. Por quê? Porque no 359K, ele diz entregar ao governo estrangeiro, a seus agentes, ou organização criminosa estrangeira, em desacordo com determinação legal regulamentar, documento e informação classificados como secretos ou ultrasecretos. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma lei, não é? Que é a Lei da Informação, Lei Geral da Informação, que ela vai tratar as informações, ela vai classificar as informações de 3 formas.
Então, as chamadas informações sigilosas, não é? Informações sigilosas. Que diz que essas informações são classificadas em reservadas, secretas e ultrasecretas. Reservadas, secretas e ultrasecretas. Então, são as informações sigilosas, né? Que lembre-se que a regra do princípio da publicidade, né? Artigo 5º, inciso 33, todos têm direito à informação, não é? Todos têm direito à informação de caráter particular, não é? Público ou geral ou coletivo, não é? Mas vão ter informações, né, sigilosas que são imprescindíveis à sociedade e ao Estado. Então, a regra é o direito à informação, mas existem informações sigilosas, né, de caráter reservado, secreto e ultrassecreto, né, que não podem ser repassadas. Tem tempo? Elas têm, tá? Elas têm um tempo para deixarem de ser sigilosas, tá certo? Então vamos lá. Então aqui é secreto. Então entra em crime de espionagem. Se fosse reservada, não entraria, porque o dispositivo de secreto ou ultrasecreto. Então cuidado. Se vier o termo reservada, não vai ser crime de espionagem. Então, atentado à integridade nacional, não. A gente viu o crime de atentado à integridade nacional, vimos aquela questão ali do desmembramento, da secessão, né? Espionagem, e aqui, ó, atentado à integridade nacional, também não, espionagem. Então, seria modalidade simples ou modalidade qualificada. Então, veja, qual é a modalidade qualificada? Se o documento dado ou informação é transmitido ou revelado por violação do dever de sigilo. Aqui não está dizendo por violação do dever de sigilo. Então aqui temos o crime de espionagem na sua modalidade simples. Na sua modalidade simples, essas penas são fortes aqui, né? Reclusão de 3 a 12 anos. Então temos crimes com penalidades, né, bastante severas aí. Então, por exemplo, reclusão de 3 a 12 anos, meu irmão. Não brinque não, né? Não brinque não, que é para se fuder, né? Tá certo? Então, vamos lá acho que dá para ver mais uma questãozinha aí ainda. Então, acho que vamos lá para a próxima questão. 15. Cara, presta atenção nessa questão. Essa questão foi uma questão da Banca IBFC. TJ Pernambuco. Meu amigo, que questão boa. Presta atenção nessa questão. Presta atenção nessa questão. E vem meu nome, né? Pô, acho que os caras disseram, ei, pô, tem um cara lá em Pernambuco que é o foda. É Tadeu. Aí botaram aqui o nome aqui. Tadeu, oficial de justiça. Brinque não. Encontra-se jogando futebol em seu horário de folga. Então aqui a gente vai marcar o texto aqui. Em seu horário de folga. Quando, ao ver que sofreria um drible humilhante de seu amigo Tomás, disserem neste um forte chute. Tomás então dirige-se a Tadeu, presta atenção, chamando de oficialzinho de meia pataca. Oficialzinho de meia pataca. Neste caso, o crime poderia ser estabelecido, a Tomás seria. Veja, eu sei que muita gente vai dizer, professor, oficialzinho, injúria. Cara, mas cuidado, que isso aqui não é injúria. Mas injúria não ofendeu o decoro e o cara tava de folga, Emanuel.
né? Aí o cara ofendeu a honra subjetiva dele, oficialzinho de meia pataca. Não, não, não. Veja, mesmo Tomás estando de folga, mesmo Tadeu, né? Estando de folga, observe que Tomás, ele profere como é que se diz, a ofensa em relação, o quê? Em relação à função do cara. Oficialzinho de merda. Então não pode ser injúria não, meu irmão. Emanuel, então, difamação, muito bem, difamação é acabar com a reputação, não é? E muito menos pode ser fato atípico, é crime de desacato. Ainda que o funcionário público não se encontrar no exercício de sua atividade funcional, posto que apresenta o nexo causal da ofensa. Letra A. Meu amigo, Então, muito cuidado aqui. Muito cuidado. Muito cuidado. Beleza? Então, mesmo cara aqui, mesmo cara aqui dizendo oficialzinho de merda, né? Você vai pegar mesmo, mas está se referindo, meu irmão, à função do cara. Se ele está se referindo à função do cara, fudeu. Vai ser crime de desacato. Artigo 331. Artigo 331. Entenderam aí? Então, cuidado. Cuidado, não é? Nessas pegadinhas de prova. Cuidado nessas pegadinhas de prova. Porque você vai ter. O cara vai direto, pô. Porra, crime é de injúria. Meu amigo, o cara vai direto. Crime de injúria. Mas, na verdade, o crime ali é de desacato. O crime ali é de desacato. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. Outra questão é essa daqui. Ó. Opa, Tadeu, não. Essa aqui. Outra questão que você tem que ter muito cuidado é essa questão aqui. Mas, porque nessa daqui eu tenho que observar a letra da lei e jurisprudência. Então, muito cuidado nessa questão. Vamos lá. Diva recebeu em sua residência Elmo, criança de 5 anos de idade. Então, vamos lá marcar texto aqui. Filho da vizinha, para que esta pudesse ir com a mãe ao médico. Felisberto, companheiro de Diva, aproveitando que estava sozinho com o menor na sala, já que Diva estava tomando banho, perguntou à criança se ela gostaria de um picolé. Mas chega a me dar nojo aqui, esse negócio aqui. Mas até a leitura dá nojo, mas tem que... Vamos lá. Antes da resposta afirmativa, ele colocou seu pênis para fora da bermuda e o masturbou até que ficasse ereto. Ato contínuo, falou para a criança chupá-lo, pois tinha gosto de picolé. Eita, Maria, ó miserável. Quando o menino iniciou, e aqui, portanto, quando o menino iniciou a aproximação de sua boca ao órgão genital de Felisberto, Diva os flagrou e gritou para que Elmo não o fizesse. A criança obedeceu a ordem, ao passo que Jorge assim recompôs e deixou o local às pressas. Bem, bora lá. Obviamente, não é ato obsceno, nem corrupção de menores. Não é isso? Aí veja. Estupro de vulnerável na forma autentada. Tenho certeza que você pensou isso. Se você pensou, você acertou. Porque aqui ele não pede segundo jurisprudência. Ele não pede aqui segundo jurisprudência do STJ ou do STF, não é? Por quê? Porque se
ele pede jurisprudência do STJ e do STF, não pode ser estupro e vulnerar da forma tentada. Aqui teria que ser consumada. Porra, Emanuel, por quê? Simples. Porque o STJ diz que todo ato libidinoso, ao entendimento do STJ, todo ato libidinoso praticado com menor de 14 anos, ou seja, vulnerável, é considerado estupro de vulnerável, ainda que não consumado. Vê só. Então ele diz, nesse caso aqui, né, mesmo que não houvesse a consumação, é considerado estupro de vulnerável. Então ele iria para estupro vulnerável na forma consumada. Entenderam aí? Então, o crime de estupro de vulnerável se caracteriza pelo ato libidinoso com menor de 14 anos, independente do consentimento ou da consumação. Não é? Entendeu aí? Então, muito cuidado. Então, você tem, segundo o STJ, esse entendimento. Então, todo ato libidinoso praticado com menor de 14 é considerado estupro vulnerável, ainda que não consumado. É estupro e vulnerável. Tranquilo? Então, com isso, finalizamos aqui, não é, a nossa live de hoje, nossa participação nessa live maravilhosa aqui do EP. E eu vou pedir desculpas a vocês pelo seguinte, estava tendo aqui em casa picos de a energia indo e voltando. Eu com medo aqui de... Então vocês veem as paradinhas assim, as paradas do... É porque a energia foi lá e voltou. Mas graças a Deus conseguimos aí terminar, não é? 1h30 aí, eu acho 17 questões muito boas aí para vocês detonarem aí. Beleza? Muito obrigado a todos e mais uma vez, quem não deixou ainda aquele dedo no like, meu irmão, mete o dedo agora nesse like, mete o dedo, valendo aqui, valeu muito a pena. Tenho certeza que você deve ter gostado dessa live aí, não é? Mais uma live rocheda, ó, padrão do Estou Preparado. Suave da nave. O corrente, senão a energia acaba. Fé, ó, foco, força e muita fé. Valeu!